Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 16 de abril de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. 5 horas e 57 minutinhos aqui no litoral paulista. Eu estou falando da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. Começa a nascer um novo dia e nós começamos este dia nascendo na presença do Senhor. É a nossa forma de entregar a nossa primícia, a nossa forma de dizer: Senhor, sem a tua presença eu não posso, eu preciso do Senhor. Dos primeiros minutos deste dia até o momento em que eu me deitar, eu preciso do teu agir na minha vida, porque senão nada vai dar certo. Nosso pedido de socorro, a nossa mensagem de amor aos céus. Hoje é o dia do Festival das Tulipas em Valles Cascade. Mais ou menos isso. Para quem gosta de tulipa, então, hoje é o dia internacional. Deve ser um festival, né? É o Festival de Tulipas do Valles Cascade. Acho que é assim que fala, né? Então quem gosta, dá uma passadinha lá, pelo menos pelo YouTube, e dá uma olhadinha para ver as tulipas, que devem ser lindas, 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 obra da criação de Deus, né? Obra das mãos de Deus, todas são lindas, maravilhosas. Amém. Deixa eu dar bom dia aqui, primeiro para minha amada amiga, leal, fiel, companheira de todas as manhãs, a Márcia Gromanskaidan. É assim que fala, mano? Márcia Gromanskaidan ou Gromoskidan. Sei lá, espero ter acertado. A Márcia pede oração pela sua família, pela dona Olga. Amém. Como você tá, Márcia? Está bem? Em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais está aqui. Vanusa, minha irmã querida, fiel também. Estamos juntos nesta luta, até que a gente possa testemunhar essa grande vitória de Deus na sua vida. Eu creio. Eu sei que você crê também. Às vezes é difícil crer, né, Vanusa? Às vezes dá um desânimo, mas fica firme. Fica firme que a vitória é nossa. Jesus é poderoso e creio que num futuro renovado para minha família, memórias alegres e felizes, está ligado na terra e ligado no céu, no nome de Jesus. Isso mesmo, Vanusa. Pega firme nas mãos do Senhor. Não se deixa contaminar com mais nada, somente com o Senhor. Nele está tudo o que você precisa. Elvira, meu amor, bom dia. Graça e paz. Como você está? Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela querida Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia, sempre muito carinhosa pedindo pela minha vida e pelo nosso ministério. Amém. Glória a Deus. Gromoski Daniel. Tá bom. Já fica mais fácil, né? Ai, ai. Esses nossos nomes, né? A Vanusa continua pedindo oração pela família, a cura da Ana Evelyn, Deus está tratando, e para a Andressa, Deus está cuidando dessa família linda, eu tenho certeza absoluta. Isso mesmo, Vanusa, é exatamente assim. A Márcia disse: senti foto de vocês ontem. Márcia, ontem acontece o seguinte, eu já vou deixar avisado para vocês
Muito bom você tocar nesse assunto, porque eu estou fazendo um tratamento dentário, né? Eu já estava protelando há pelo menos 3 ou 4 anos. E agora eu peguei e vou fazer firme. Então tem algumas extrações que eu tenho que fazer, depois eu vou ter que colocar algumas próteses, tudo nos molares do fundo. E quando tem que arrancar, ele tem uma raiz muito, muito profunda e muito grande, sabe aqueles de 3 raízes? É muito difícil depois falar, né? Então, ontem foi quarta, na terça-feira de manhã, eu restaurei um dente e extraí o outro, sendo que o outro ainda não tinha nem cicatrizado. Então fica aquela dormência na boca, sabe? Muito ruim de falar. E também tava com hemorragia e tudo. Então ele falou assim, ó, deita e não levanta, né? Então acabei ficando até lá na casa da minha filha, de terça para quarta, para não ter que me esforçar mesmo, né? Para poder hoje estar aqui. Então toda vez que eu for, eu acho que tem mais uma extração para fazer, mas acho que não vai ser essa semana, vai ser a outra. Então sempre que tiver extração, é muito difícil para mim no dia seguinte, tá bom? Eu devia ter avisado, mas eu me esqueci. E não sabia também que seria extração. Para mim seria só restauração. Falta pouco, agora falta um dente para restaurar. E um dente que não é nem um dente, é o resto de um dente que ficou aqui, que eu preciso tirar. E aí termina. Aí é só a colocação das próteses todas aqui atrás, né, nos molares. Entendeu? Então fica aviso para vocês, mas agora vai demorar acho que aí quase um mês para que eu faça outra extração, tá bom? Então ontem eu tive que dormir lá para não... Ele falou para eu ficar deitado, né? Olha que ordem difícil de ser cumprida, não é mesmo? Você já imaginou o médico olhar pra você e falar assim, hoje eu quero você deitado? Deitei mesmo, fiquei deitado o dia inteirinho e aí não deu pra fazer, tá bom? Então só te dando satisfação pra você e pra todos os que aqui estão, motivo pelo qual eu não estive. Fica esquisita a boca, né? Mas hoje já dá pra pelo menos falar. Mas ainda vou ficar quietinho hoje, depois da ministração. Missionária Silvia, bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, cuidado com as suas alianças, não se esqueça de tudo que eu te disse há alguns meses atrás, ou há um ano atrás, nada mudou, mas a escolha sempre é sua, amém? Você caminha pelo lado que você acha que é certo. Faça as alianças e desfaça as alianças que você acha que seja necessário para a sua vida. Só não diga lá na frente que eu não tinha avisado, tá? Te amo. A Vanusa falou, pois é, ontem não teve, então foi por isso, tá, Van? Vocês me perdoam? Perdoem-me, por favor, tá bom? Que no TikTok é difícil colocar avisos, né? Como é que eu ia avisar vocês em cima da hora assim? Não dava. A Márcia falou, entendi, sei bem como é. Tem que se cuidar mesmo. Vai valer a pena. Vai ficando velho, né, Márcia? Se a gente não cuida, começa a cair tudo. Precisa. Não é uma opção. Mas dar a satisfação é obrigatório. Tá bom, Vanusa? Tá bom, Márcia? Tô perdoado? Então, glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos à leitura do Evangelho. Nós estamos lendo o livro de Mateus e estamos chegando no finalzinho do livro de Mateus. Estamos no capítulo 21 de um livro que tem 28. E um dos evangelhos mais extensos, né? Muito gostoso ler a palavra de Deus.
sem interferência, né? Sem que ninguém coloque nada na nossa cabeça, só ouvir e tirar as nossas próprias conclusões. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Mateus 21 diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e traga para mim. Se alguém lhe perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus o montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritava: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem no nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-o sair da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximavam-se deles os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele,
Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se da época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos do que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Até aqui. Em nome de Jesus. Irmãos, me dá um minutinho só para eu ligar o ventilador aqui e a gente já ora. Peraí. Acabou esquentando demais. É a presença do Espírito, né? É o fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. A gente vai orar durante a oração. Você pode continuar colocando os seus pedidos de oração. E pode também colocar o nome das pessoas às quais você deseja que a gente ore. Amém? Em nome de Jesus. A Márcia falou que ainda tem que comer muito churrasco. Amém, Márcia. Hoje não dá. Esse mês aqui não vai dar. Esse mês é só tratamento. Mari, querida amiga, graça e paz. Como você está? Tá na correria ainda ou parou? Vai ficar em casa hoje ou vai lá cuidar dele? Seja onde você estiver, Deus é contigo. E o meu amor está com você aonde você estiver, tá bom, irmã? Em nome de Jesus. Natália, irmã querida. Você tá bem? Como está a sua irmã? Você tinha pedido oração pela sua mãe também? Por quem mais, Nath, que você tinha pedido? Era sua irmã. Sua irmã eu anotei. O outro não anotei, era sua mãe, que não estava bem. Quem que estava? Me ajuda, Nath. Preciso anotar. A Mari pede oração pelo Carlos Henrique, pela Maria Cecília, pela Yara, pelo Enzo, pela Lawanda, pelo Jefferson e por toda a nossa família. Amém, Mari. Missionária Silvia diz amém. A Mari diz amém. Hoje está em casa. Fim de semana vai para lá. Amém. Ah, pelo seu pai, né? Amém. Vou deixar anotado aqui, porque da outra vez eu não anotei, estava orando pela sua mãe. Oh, glória a Deus, Nath, que boa notícia. Meu Deus, que bênção. Feliz por vocês. Muito, 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 muito feliz por vocês. Glória a Deus. Sua felicidade é minha felicidade, sempre. Sempre.
Então vamos lá, vamos orar. Deus tem mais milagres para fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o teu santo nome. Nós esperamos com ansiedade, meu Deus, o romper da noite para o dia, que é o momento em que nós nos encontramos contigo. Assim como Adão e Eva esperavam o crepúsculo do dia, porque sabia que o Senhor vinha visitá-los, nós aguardamos, meu Deus, o crepúsculo da noite, porque sabemos que no amanhecer podemos entregar ao Senhor as nossas primícias, o nosso amor, a nossa adoração. Na verdade, a nossa forma de dizer ao Senhor que sem o Senhor nós não podemos nada. É a nossa forma de reconhecer diante do mundo espiritual e diante dos homens que toda a nossa vida está colocada nas tuas mãos. Nós precisamos de ti. Nós somos, meu Deus, como crianças de colo, totalmente dependentes do Senhor. Tudo o que tentamos fazer sozinho fazemos errados. Se pararmos para olhar a nossa vida, com certeza mais de 90% dos problemas que hoje estamos orando são fruto de decisões erradas que tomamos na nossa vida. As decisões que tomamos sem consultar ao Senhor. Decisões que tomamos baseados naquilo que a nossa carne mostrou ser o melhor caminho. Nosso coração mostrou ser o melhor caminho. Enganoso é o coração do homem, e maldito é o homem que confia no outro homem. Nós confiamos no Senhor. Estamos guardados e seguros debaixo das tuas asas. Paizinho, nesta manhã o nosso agradecimento, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós temos muitos irmãos que gostariam de estar aqui conosco, que gostariam de estar fazendo parte de um grupo de oração, mas nesse dia estão na condição de receber, de pedir. O Senhor nos colocou na melhor posição, o Senhor nos disse: melhor é dar do que receber. Muitas vezes é difícil entender esta palavra, mas não neste momento. Neste momento é simples. Melhor é orar por aqueles que precisam do que receber oração. Melhor, meu Deus, é derramar a bênção sobre aqueles que precisam do que precisar ser abençoado. Existem pessoas, meu Deus, nas mais diversas situações. Velórios, hospitais, situações de violência, medo. Tantas coisas ruins, meu Deus, neste mundo, mas para nós o Senhor preparou a melhor parte. Começar o dia na sua presença. Como não agradecer? Como não agradecer pela nossa saúde, pelo ar que respiramos, por termos levantado da cama, por termos um grupo para poder orar. Nós sabemos que os tempos são maus, Pai. E os grupos de oração cada vez serão menores, porque as pessoas não terão mais paciência. As pessoas buscarão um novo Deus, que é o dinheiro. Não terão tempo para o Senhor, mas terão todo o tempo do mundo para tentar garantir a sua riqueza, garantir o seu lugar na terra, enquanto nós tentamos garantir o nosso lugar no céu. Bendito seja o Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada amanhecer. Obrigado por tão grande amor que encobre a multidão dos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, porque a tristeza pode durar uma noite, mas ao amanhecer nós vivemos a alegria do Senhor. Nesta manhã, meu Deus, de quinta-feira, dia 16 de abril de 2026, nós queremos declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declarar Jesus Cristo como Messias, o Yeshua HaMashiach, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Pregamos, meu Deus, a todas as nações que precisam saber que existe um Deus poderoso, que os ama, que é capaz de perdoar pecados, de levantar da cama, de fazer milagres. E tudo isso de graça, pela graça, por amor, por uma obra que Ele fez, sendo levado ao madeiro
pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor, pagou os nossos pecados. Hoje nós que não éramos somos filhos, herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus com Jesus Cristo. Santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que ressuscitou no terceiro dia e hoje está sentado à destra do Pai, governando a vida de todos aqueles que assim desejarem. Nós declaramos, Senhor, governa sobre a nossa vida. Tem liberdade, meu Deus, para entrar e governar a nossa vida. Nós nos prostramos aos teus pés, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nesta manhã de quinta-feira te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Eu te peço, Paizinho, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Paizinho, em nome de Jesus Cristo eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Paizinho, eu abençoo a Nanda, que chega neste momento, meu Deus, para orar conosco, que o Senhor abençoe a ela, a sua casa e a sua família. Apresento diante do Senhor também a irmã Alcione, que chega, meu Pai, para fazer a oração conosco, que o Senhor a abençoe. Ela pede oração pelo Agenor Vieira Filho, pela Tamires Pontes, pede pela vida sentimental, libertação dos vícios. Em nome de Jesus Cristo, apresento diante do Senhor a irmã Lauana, que chega, Pai, neste momento de oração, que o Senhor visite a ela, a sua casa, toda a sua família, tudo aquilo que lhe é importante. Em nome de Jesus. Nós, meu Deus, clamamos ao Senhor neste momento, para que o Senhor manifeste a sua cura, a sua misericórdia, o seu poder, para que o Senhor mostre a diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. A irmã Nanda pede oração pela sua filha Ana Luísa, está apresentada diante do Senhor. Nós oramos neste momento, meu Deus, por cura. Clamamos ao Deus Jeová Rafá. Pedimos ao Senhor que visite os nossos irmãos que estão acamados. Principalmente, Pai, aqueles que estão distantes de atendimentos médicos. Aqueles que estão em lugares, meu Deus, onde os hospitais ou qualquer tipo de ajuda é muito distante. Que o Teu Espírito faça baixar a febre, tire a infecção, a inflamação. Faça a Tua obra de milagres, Pai, nós te pedimos. Faz a diferença na vida dos nossos irmãos necessitados, para a honra e glória do Teu nome. Clamamos também pelos nossos irmãos que estão nos hospitais. Pedimos, meu Deus, a Ti que o Senhor visite as salas de espera de hospitais onde servos Teus estão neste momento, prostrados, clamando ao Senhor por uma boa notícia, clamando ao Senhor
por um laudo, clamando por um resultado de um exame. Que o Senhor interfira, Pai. Nós, como igreja, interferimos em oração, intercedemos pela vida daqueles que são seus, pela vida daqueles que te buscam, mas que estão num momento de fragilidade. Visita, meu Deus, os quartos, as UTIs, afofa, meu Deus, a cama, os leitos. Abençoa os médicos, dando a eles sabedoria. Guia a mão do cirurgião. Abençoa, meu Deus, os medicamentos. Todos os irmãos que dependem de remédio, meu Deus, que estão aqui neste grupo, que vão ouvir esta oração, que estão em hospitais, que os remédios façam o efeito necessário, esperado. Abençoa, meu Deus, os tratamentos para que levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família, no nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor também os nossos corpos. Templo do Teu Espírito Santo, nós te pedimos, Pai, vê se há em nós uma doença silenciosa, vê se há em nós, meu Deus, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, vê se há em nós o mau funcionamento de um órgão, uma raiz cancerígena, um tumor. Tira do nosso corpo, eu te peço, Pai de amor, a inflamação, a infecção, a dor, a doença crônica, a infecção, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, purifica os nossos corpos, os da saúde, sanidade, Pai. As doenças psicossomáticas, as doenças da alma, a ansiedade, o excesso de nervosismo, o medo, o pânico, a tristeza profunda, a depressão. Em nome de Jesus, o sentimento de abandono, o sentimento de solidão. Visita, meu Deus, os teus filhos nesta manhã. Enche-os do teu poder, enche-os da tua graça. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz a tua obra. Nós cremos, por isso oramos. Clamamos neste momento ao Deus Jeová Jirê, o Deus dono de todo ouro e toda prata, o Deus que é o nosso supridor, o Pai que coloca todos os dias o pão na nossa mesa, o Deus que é responsável pelas nossas finanças, pela nossa prosperidade, pelos nossos bens, por aquilo que temos e por aquilo que vamos vir a ter. Nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, o nosso trabalho, a nossa vida. Nós te pedimos, nos abençoa. O Senhor Jesus no nosso meio disse para não andarmos ansiosos com coisa alguma. Na verdade, o Senhor Jesus nos ensinou a não confiar nos homens nem esperar nada do homem. A não confiar no dinheiro nem esperar nada do dinheiro. O Senhor Jesus nos ensinou a olhar para o céu no dia da nossa angústia, no dia da nossa necessidade. Porque no céu temos um bom Pai, que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Sabe exatamente aquilo que nós precisamos neste dia. Nós clamamos ao Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já a conhecia. Ainda quando éramos uma massa informe, no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia os nossos dias. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome desse Deus poderoso, que cuida das nossas vidas como se fôssemos crianças de colo. Cuida de nós neste dia, Senhor. Abençoa, eu te peço, meu Deus, a nossa vida profissional nesta quinta-feira. Eu abençoo os professores, eu abençoo os vendedores, os corretores. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus Cristo, os comerciantes, os autônomos, os profissionais liberais, os empresários, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Meu Deus, que seja uma quinta-feira de céus abertos, que seja uma quinta-feira, meu Deus, de prosperidade, que o Senhor nos dê, meu Deus, os bons contratos assinados, que o Senhor nos dê os melhores clientes, as melhores vendas, que o Senhor nos dê, meu Deus, tranquilidade, paz neste dia, que o Senhor dê tranquilidade aos professores na sala de aula, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós não clamamos por riquezas, Pai. Nós sabemos do perigo das riquezas, nós vemos todos os dias pessoas se perderem, jovens,
praticamente crianças, que enriquecem antes da hora, sabe-se lá como, e que perdem as suas vidas porque não têm a mínima noção do que significa ter dinheiro, da importância que é ter dinheiro. O dinheiro não é só para quem tem, é para mudar a vida de quem não tem. Nós nos reunimos não para clamar, meu Deus, que o Senhor nos faça ricos. Nós clamamos por dignidade. Sabemos que o Senhor pode enriquecer ao homem que o Senhor desejar, segundo o seu propósito. Apresentamos a nossa vida ao Senhor, Pai, com gratidão por aquilo que temos hoje, porque eu nunca vi um ingrato prosperar. Eu já vi muito ingrato conquistar, mas nunca vi um ingrato prosperar. A prosperidade está guardada para aqueles que te amam. E nós somos felizes, muito felizes com aquilo que temos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu ter. E aquilo que nós desejamos é porque ainda não chegou a hora de ter. Porque quando chegar a hora e tudo tem um tempo certo, o Senhor também nos dará. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelos mantenedores da tua obra. Obrigado por cada um, meu Deus, que contribui com o meu trabalho para que eu possa continuar. Prospera a vida dos teus filhos. Dê a eles, meu Deus, a justa medida. Eu sei que nada do que nós fazemos pela tua casa, meu Deus, passa desapercebido pelo Senhor. Prospera os teus filhos que têm nos ajudado a permanecer. Em nome de Jesus. Aleluia. A Vanusa pede ao Senhor que ouça as suas orações, o Senhor ouve. A Vanusa pede, Senhor, ajuda a vencer as batalhas. Visita, Pai, a sua filha hoje e dá força. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor é poderoso. Nós clamamos também ao Deus que chamamos por Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, como autoridade máxima. Declaramos que a nossa casa é governada pelo Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Deus, que nós nos esforçaremos a educar os nossos filhos nos conceitos cristãos, a fazer da nossa vida, meu Deus, um testemunho cristão, fazer dos nossos relacionamentos dignos, meu Deus, de serem relacionamentos santos e cristãos. O namoro, o noivado, o casamento, que a nossa vida pregue o Evangelho sem que tenhamos que abrir a boca, que a nossa forma de andar, de vestir, de falar, de tratar as pessoas, pregue o Evangelho. Muito mais do que decorar a palavra da Bíblia, que nós sejamos pequenos cristos, que é o que significa ser cristão. Que sejamos reconhecidos pelas boas obras, pela gentileza, pela hospitalidade. Nos ajuda, Senhor. Governa a nossa casa, tira de dentro dos nossos lares a gritaria, a confusão, a falta de entendimento. Tira, meu Deus, de dentro da nossa casa toda obra de feitiçaria, macumbaria. Tira de dentro do lar, meu Deus, toda inveja, toda oração contrária, toda falsidade, meu Deus. Todo o desejo do inferno de destruir os lares, de trazer a separação. Repreende, meu Deus, o espírito do divórcio. Abre os olhos. Devolve o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, da reverência dos filhos para com os pais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho, eu creio que se o Senhor abriu a porta para que alguém parta, é para que essa pessoa seja tratada pelo Senhor. Existem algumas pessoas que têm orado, clamado, porque têm sofrido com o rompimento, mas na verdade não é um rompimento, é um tratamento. Trata, meu Deus, essas vidas que o Senhor abriu a porta para que partisse. Trata o coração. Mostra, meu Deus, a diferença de estar presente em família e ser uma pessoa sozinha. Porque melhor é serem dois do que um. E quando essa pessoa estiver curada, traz de volta. Traz de volta, meu Deus, para que vivam a excelência da família. A delícia de ser família.
Restitui, Pai. Restitui no tempo certo a alegria desta família que momentaneamente está desestruturada. Em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Pai de amor, eu te peço nesta manhã de quinta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e dá saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leve em paz e segurança para a escola, Pai. Abençoa aqueles que estarão ao seu redor, os professores, os tutores, os amiguinhos da escola. Dá paz ao meu filho, derrama sobre ele o teu Espírito Santo. Dá autocontrole, domínio próprio, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância e do preconceito. Eu chamo a igreja, meu Deus, neste momento para concordar comigo nesta oração, para que o Senhor dê ao meu filho o desenvolvimento neurológico necessário, diário, Pai. Que o Senhor coloque as palavrinhas na boca do meu filho, que o Senhor o ensine a falar. Eu declaro ligado na terra e nos céus, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. É a minha herança bendita, é a minha promessa, Pai. Cuida do meu filho, eu te peço. No nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha esposa Valéria, que o Senhor dê a ela sabedoria, inteligência, discernimento, santidade. Que o Senhor tire, meu Deus, de todo engano. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filhinha Bruna. Leve em paz e segurança para o trabalho, para a faculdade. Dá um dia de honra, um dia de vitória, um dia de saúde. Traz a minha filhinha em paz e segurança para casa, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha irmã Márcia, sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Vanusa, meu Deus, a sua casa, as suas filhas, o seu marido e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Lauana, a sua casa e a sua família. A Natália, a sua casa e a sua família. A Mari, a sua casa e a sua família. A Elvira, a sua casa e a sua família. A Nira, a sua casa e a sua família. A Berenice, a sua casa e a sua família. A Cida, a sua casa e a sua família. A Marlene, a sua casa e a sua família. Onan, a sua casa e a sua família. A Francisca Pereira, a sua casa e a sua família. A Bela, a sua casa e sua família. Damião da Silva, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que fez parte desta oração. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos que vão fazer esta oração. Neste momento, mais tarde, em outras plataformas, que eles sejam envoltos, Pai. Que eles sejam envoltos neste amor, que eles sejam envoltos neste poder, que eles sejam envoltos nesta unção. Em nome de Jesus Cristo, que a oração dos teus filhos subam ao seu trono, como o cheiro de um incenso agradável. Bendito seja o Senhor, abençoa Nanda, Pai, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então eu estendo as minhas mãos sacerdotais em submissão à sua palavra. Declaro e profetizo uma quinta-feira, sobretudo, uma quinta-feira de paz. Uma paz que exceda todo o entendimento. Que não haja força na terra, no inferno, nem nos céus, que possa tirar de você hoje a sua paz. Que você viva hoje um dia de extrema tranquilidade. Que Deus te guarde, coloque você debaixo das suas asas. Livre você de toda má notícia. Livre você de toda inveja. Livre você da falsidade. Livre você das más companhias, daqueles que te desejam o mal, dos bajuladores. Que Deus te dê um dia de paz. Que seja uma quinta-feira de saúde. Que Deus arranque a dor do seu corpo.
Que Deus te encha de motivação. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro e profetizo uma quinta-feira de boas notícias. Uma quinta-feira de prosperidade, uma quinta-feira de bons negócios. Uma quinta-feira, meu Deus, de boas vendas, de contratos assinados. Eu declaro e profetizo uma quinta-feira em que Deus renovará as suas forças. Não desista. Meu irmão, todos os que estão aqui, todos, já passaram por uma parte da vida em que parecia impossível. Talvez você mesmo esteja passando novamente por essa fase do impossível. Os teus ouvidos não ouvem nada que te dê esperança. Os teus olhos não veem um caminho de saída. E a tua mente criou um cenário de destruição. A sua mente tem dito a você, a tua mente tem dito a você diariamente que nem Deus ouve a sua oração. Você sabe que é na mente do homem que se trava as maiores batalhas. É a mente do homem que governa o seu corpo. É a luta entre o racional e o espiritual. Talvez você esteja num momento em que você esteja achando que todo mundo te abandonou, que as pessoas poderiam fazer mais por você. Tudo isso é uma grande mentira, porque você não depende de ninguém. Você depende de Deus, única e exclusivamente. Sabe, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Enquanto você não aprender a viver você e Deus, você não vai ser feliz ao lado de ninguém. Enquanto você depender de alguém para ser feliz, você jamais será feliz. Talvez o que esteja acontecendo na tua vida hoje é exatamente Deus te mostrando que você pode ser feliz só com Ele. E muitas pessoas vão desejar a tua felicidade, a tua paz. Sabe o que a palavra diz? Que o coração feliz aformoseia o rosto. Quando você aprender a andar somente com Deus e ser feliz, muitas coisas chegarão até você. A palavra de Deus diz que as bênçãos te perseguirão. Aprende a colocar Deus em primeiro lugar. Você com Deus é maioria. Porque senão hoje você vai sofrer por uma pessoa, amanhã vai sofrer por outra e por outra e por outra, porque ninguém pertence a você e as pessoas mudam. Infelizmente, para muitas pessoas não é você, é o que você faz por elas. É o benefício que você tem para elas. E quando o benefício termina, as pessoas simplesmente vão embora. E você precisa aprender a crueldade das pessoas, a deslealdade das pessoas. Nem todo mundo é como você. Nem todo mundo vai passar uma vida sem romper alianças. A grande parte das pessoas vão procurar sempre o que é melhor para si mesmo. E vai chegar um momento da vida que talvez você deixe de trazer benefícios e seja trocado. Eu não queria te dizer isso, mas o ser humano é assim. O ser humano é assim. Por isso Deus está te ajudando a entender. Espere somente em Deus. Faça de Deus a sua maior companhia. Ame estar você e Deus. Você vai ver como as pessoas vão se aproximar de você. Porque vão desejar ter esta luz que só quem tem Deus tem. Para de correr atrás, você precisa se valorizar. Você não é só um nome, você não é só um CPF, você é uma história. E a sua história precisa ser respeitada
primeiro lugar por você. Tudo o que você tolera, você aprova. Você tem valor. Você tem tanto valor que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Se valorize. Não deixem fazer de você o que bem entende. É uma honra para qualquer pessoa fazer parte da sua vida. Não se coloque como um tapete para ser pisado. Se valorize. Tenha amor próprio. Você não pode amar ninguém se você não amar a si mesmo. E ninguém jamais te amará se você não se amar. Recebe essa palavra. Medita nisso. Você é único. Você é única. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que a má notícia que o inferno havia preparado hoje para tirar a sua paz, para abalar o teu emocional, para estragar o teu dia, para te deixar nervoso, irritado, não tem poder, porque você entregou a sua vida, o teu dia nas mãos do Senhor. Deus deu ordem a anjos para ficar acampado ao seu redor. Anjos que vão guardar o teu entrar e o teu sair, o teu deitar e o teu levantar. Nenhum mal chegará até a sua tenda. Nenhum mal tocará os teus amados, nenhum mal tocará a tua vida. Porque você decidiu consagrar ao Senhor os primeiros minutos do dia. As demais horas, minutos, estão nas mãos do Senhor. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Confia no Senhor e estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Que delícia, né, meu irmão, minha irmã? Não tem jeito melhor de começar o dia. Começar o dia na presença de Deus. A gente começa o dia vivendo aquilo que não existe mais, amor. Amor ao próximo. A gente começa entregando, porque melhor é dar do que receber. A gente começa o dia desejando bem para o irmão, orando pela vida do irmão, para que dê tudo certo. E é óbvio que isso retorna para a minha vida muitas vezes mais. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus irmãos. É lindo, é gostoso, é delicioso. Oh, meu Deus! Todo dia me falam: mas por que você acorda tão cedo? Eu sei. E quem está aqui sabe. Não há nada que pague. É delicioso demais. Tão delicioso quanto o meu café gelado, que nunca há de faltar, em nome de Jesus. Eita, que bênção, meu Deus do céu. Eu amo muito vocês, muito. A sua felicidade é a minha felicidade, a sua vitória é a minha vitória. A sua conquista é minha conquista e a tua prosperidade é minha prosperidade. Se durante esse dia você se lembrar de mim em algum momento, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todos os dias. É tudo que eu preciso de você.
do seu amor, da sua cobertura espiritual, da sua bênção. Somos todos iguais. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Aqui ninguém depende de homem nenhum. O centro desta oração, o centro desta reunião é Jesus Cristo. Ninguém aqui é sobrenatural. Todos somos iguais e necessitamos das mesmas coisas. Eu só não vou nesse chimarrão da Márcia aí não. Tô fora. Tô fora, Márcia. Márcia e Mari, vocês são doidas. Tem que troca o chimarrão pelo café gelado. Vai por mim. Ai, que alegria, né? Pena que acaba. Mas amém. Amanhã estamos de volta. Amanhã não tem médico. Tem médico dia 18 e dia 28. Então, essa semana, amanhã a gente tem ainda. Tá bem? Então é isso, irmãos. Fiquem todos com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui.